Que o perfume do Evangelho de Jesus suavize suas dores e fortaleça sua fé. Você chegou até aqui porque algo dentro do seu coração busca respostas. Talvez já tenha sentido aquele frio na alma ao se perguntar o que acontece depois do último suspiro, quando o corpo se cala, mas a consciência continua a existir. Hoje, quero falar diretamente com você, com suavidade e respeito, sobre uma das maiores dores e mistérios, a jornada das almas que não aceitam a própria morte. É natural sentir medo diante desse tema. Afinal, quem nunca se perguntou em silêncio o que ocorre quando alguém parte sem estar preparado? O que acontece com as almas marcadas por escolhas difíceis, como o suicídio ou a recusa em aceitar o desencarne? Essas perguntas doem, mas também iluminam, porque abrir os olhos para elas é abrir o coração para a esperança. E é essa promessa que lhe faço agora. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Não em teorias frias, mas em revelações espirituais que trazem consolo, clareza e direção. Ao longo desta travessia em palavras, vamos caminhar juntos. Você não está só, e cada frase aqui é como uma vela acesa para iluminar o caminho. Nos minutos finais, uma revelação concreta será entregue, algo que pode transformar a forma como você enxerga a vida, a morte e o reencontro das almas. Feche os olhos por um instante e respire. Perceba que, mesmo em meio à dor e à incerteza, existe uma brisa leve que toca seu coração. É o chamado da espiritualidade, lembrando que nada se perde, nada se apaga, e que cada vida continua além do véu invisível. O que vamos explorar juntos não é um conto distante, mas um reflexo da realidade espiritual que pulsa em cada um de nós. Muitas almas, ao deixarem o corpo, não conseguem aceitar sua nova condição. Ficam presas em laços de dor, de apego, de remorso. Mas o amor divino, paciente e eterno, nunca as abandona. Nos próximos minutos vamos mergulhar em perguntas que nascem da própria dor humana. O que acontece quando a alma recusa sua partida? Onde ela desperta após o último suspiro? Há realmente esperança para quem se perdeu em meio ao sofrimento? Este é um convite para ouvir, refletir e sentir. Não é apenas informação, é um abraço espiritual. Lembre-se, mesmo nos temas mais delicados como o suicídio ou as mortes traumáticas, a luz sempre encontra uma fresta. Vamos juntos compreender que a dor não é o fim, mas o início de um processo de cura. E quando chegarmos ao final desta jornada, você terá em mãos uma chave reveladora, não apenas para entender o destino da alma, mas para enxergar novos sentidos em sua própria vida. Por isso, não se desligue. Permaneça comigo até o último minuto, porque a revelação que lhe aguarda pode ressoar em sua alma como um sinal de esperança e renovação. Há dores que não se expressam em palavras, apenas em silêncios. Quando alguém parte de forma inesperada, ou quando a vida se encerra em meio ao desespero do suicídio, o coração dos que ficam se enche de perguntas que ardem. Você talvez já tenha sentido isso, a mistura de tristeza, vazio e impotência ao pensar em um ente querido que não aceitou sua própria morte. É como se uma sombra pairasse sobre a lembrança, trazendo junto à saudade uma angústia quase insuportável. Será que ele está sofrendo? Será que foi condenado? Haverá consolo para quem tomou uma decisão tão dolorosa? Essas perguntas não são apenas suas. Elas ecoam na mente e no coração de milhares que já perderam alguém assim. Mas há algo que precisamos compreender juntos. A espiritualidade nunca abandona uma alma. Nenhuma. O amor divino é maior do que qualquer gesto humano, por mais trágico que pareça. O que acontece de fato é que a alma, ao recusar o desencarne ou ao partir pelo suicídio, desperta em um estado de confusão. Ela acredita ainda estar ligada ao corpo, busca o contato com a matéria e não compreende que atravessou o limiar. Imagine um pássaro que, ao abrir a gaiola, não reconhece a liberdade e insiste em permanecer preso dentro dela. Assim, é a alma que não aceita sua nova realidade. Ainda enxerga as paredes da dor, sem perceber que as portas já estão abertas para recomeçar. A pergunta que nasce então é profunda e inevitável. O que acontece com a alma após o último suspiro, quando ela não aceita sua partida? Essa é a pergunta do coração que guia este encontro.
Não é uma questão acadêmica, mas uma ferida íntima que pede resposta. E para que essa resposta tenha valor, precisamos começar pelo primeiro critério simples e prático. A alma nunca perde sua essência de luz, mesmo quando se envolve em sombras. Essa é a base que deve sustentar sua esperança. O sofrimento inicial pode existir, sim, mas não como punição eterna. Ele surge como reflexo do próprio estado interior e se transforma à medida que a consciência desperta para o amor. Perceba como isso já muda nossa visão. Não se trata de temer um castigo, mas de compreender um processo. A alma que não aceita a morte não está abandonada em trevas sem fim, mas envolvida por suas próprias ilusões, até ser tocada pelo amparo divino. No próximo bloco, vamos mergulhar na primeira resposta espiritual, com metáforas de luz, brisa e esperança, revelando como esse despertar acontece de maneira progressiva e cheia de sinais. E eu lhe digo desde já, o caminho pode parecer longo, mas sempre conduz à claridade. Quando pensamos na alma que não aceita a própria morte, é fácil imaginar escuridão e silêncio, mas a realidade espiritual se revela de forma mais delicada e misteriosa. As tradições kardecistas e os testemunhos mediúnicos nos mostram que, mesmo nos casos mais dolorosos, a vida continua com suavidade, como uma chama que não se apaga no vento. A primeira resposta que a espiritualidade nos oferece é que a alma, ao deixar o corpo, desperta em um estado que reflete o que carrega dentro de si. Para muitos que partem em paz, esse despertar é semelhante a abrir os olhos em uma manhã ensolarada, sentindo a brisa leve tocar o rosto. Para aqueles que recusam a transição, como no suicídio ou na morte traumática, a experiência pode ser mais confusa, como acordar em meio a um nevoeiro espesso, onde os contornos da realidade parecem borrados. Mas ainda assim, mesmo nesse nevoeiro, há sempre uma centelha de luz. Imagine uma borboleta recém-liberta do casulo. Nos primeiros instantes, suas asas são frágeis, incapazes de sustentar o voo. Ela precisa de tempo para secar, fortalecer-se e só então levantar voo em direção ao céu. Assim acontece com a alma que desperta entre sombras. Há um tempo de espera, de reajuste, mas o voo sempre será possível. Em muitas comunicações espirituais, ouvimos relatos de almas que descrevem sensações de estranhamento, tentam falar, mas não são ouvidas, buscam abraçar os familiares, mas atravessam como vento, acreditam estar sonhando, sem perceber que o corpo físico já não lhes responde. Essas descrições não são castigos, mas reflexos do vínculo ainda intenso com a vida material. O consolo que precisamos guardar é que nenhum espírito permanece só para sempre. Há sempre a aproximação de benfeitores, familiares desencarnados ou emissários de luz, que se apresentam com doçura, respeitando o tempo da alma. Eles não invadem, não obrigam, não julgam, apenas esperam, estendem a mão e, quando a consciência começa a se abrir, conduzem o espírito para planos de acolhimento. E é aqui que reside a primeira grande revelação. O sofrimento inicial não é eterno nem absoluto. Ele é apenas uma fase de adaptação, como a noite que antecede a alvorada. A dor da recusa se dissolve pouco a pouco, conforme a alma se deixa banhar pela claridade que sempre esteve ao seu redor. Talvez você se pergunte, mas quanto tempo isso dura? A verdade é que não há medida de relógio humano para esse processo. Para alguns, é breve. Para outros, mais longo. Tudo depende do grau de apego, da intensidade do sofrimento e, sobretudo, da capacidade de se abrir ao auxílio. E mesmo aqui, no plano material, podemos colaborar. Nossas preces, nossos pensamentos de amor e nossas lembranças serenas se tornam como fios de luz que alcançam a alma em seu nevoeiro. É como se, ao orarmos, acendêssemos lanternas que iluminam o caminho delas em direção ao amparo. Por isso, ao invés de nutrirmos apenas a culpa ou o medo diante da perda, podemos escolher a atitude da compaixão ativa. Uma prece simples, feita com sinceridade, tem o poder de romper véus de sombra e fazer a alma sentir-se lembrada e amada. No próximo bloco, vamos aprofundar esse entendimento à luz dos ensinamentos de Allan Kardec e Chico Xavier, trazendo não apenas imagens poéticas, mas explicações doutrinárias sólidas
que confirmam e expandem essas percepções. E eu lhe prometo, será como abrir um livro de sabedoria que nos mostra com clareza e compaixão o que realmente acontece nessas travessias. E mais, daqui a pouco você conhecerá 5 revelações espirituais fundamentais sobre o destino da alma nesses casos delicados. 5 chaves de entendimento que podem transformar a forma como você enxerga a morte, o reencontro e a esperança. Quando a dor nos envolve, o coração pede mais do que metáforas. Ele clama por explicações que tragam segurança. A doutrina espírita, com sua clareza e compaixão, nos oferece essa base, não para impor verdades, mas para iluminar caminhos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos lembra que a alma conserva, após a morte, a consciência de si mesma. Isso significa que não há aniquilamento, não há vazio absoluto. Mesmo quando a alma recusa a partida, ela continua a existir, carregando consigo seus pensamentos, sentimentos e lembranças. Chico Xavier, em suas psicografias, nos traz a voz de muitos espíritos que passaram por experiências de desencarne difícil. Alguns descrevem a sensação de ainda estarem vivos. Outros relatam a estranheza de verem seus próprios corpos, incapazes de aceitar a separação. Mas em quase todos os relatos, aparece um fio em comum: a presença do amparo espiritual. Por mais confusa que a alma esteja, ela nunca está fora do alcance da misericórdia divina. Emmanuel acrescenta: Deus não pune, educa. Essa frase resume a essência do processo. O sofrimento inicial de uma alma em conflito não é um castigo enviado de fora, mas o reflexo de seu próprio estado interior. E como todo reflexo, pode mudar conforme a alma aprende, se entrega e se abre para a luz. Aqui é importante termos em mente um segundo critério simples. O amor é a lei que governa todas as experiências após a morte, mesmo as mais dolorosas, mesmo aquelas que parecem impossíveis de serem resgatadas. E agora, faço-lhe um convite. Se puder, feche os olhos por apenas 1 minuto. Respire profundamente. Inspire pelo nariz, suavemente, e solte o ar devagar pela boca. Sinta o ar como um sopro de vida que entra e sai, lembrando que a vida é mais ampla do que o corpo. Enquanto respira, imagine uma luz suave envolvendo sua mente, dissipando medos e trazendo serenidade. Esse pequeno exercício não é apenas simbólico, é um treino de sintonia com o plano espiritual. Percebe como, em poucos segundos, o coração encontra um pouco mais de paz? Assim também acontece com a alma desencarnada quando começa a aceitar a ajuda que lhe é oferecida. O nevoeiro que antes parecia absoluto começa a clarear, revelando horizontes que antes não eram vistos. Nos próximos instantes, vamos aprofundar ainda mais essa compreensão. Falaremos de como nossas atitudes internas, gratidão, paciência, humildade, são chaves poderosas para ajustar a sintonia da alma, tanto no plano material quanto no espiritual. Porque o que somos aqui levamos conosco, e cada pequeno gesto de amor já é um investimento na paz futura. E lembre-se, em breve revelarei 5 revelações espirituais fundamentais sobre o destino das almas que não aceitam sua partida. 5 chaves que unem explicação doutrinária e consolo, e que podem transformar seu olhar sobre a vida e a morte. Até aqui, já caminhamos pelo reconhecimento da dor, pelas primeiras respostas espirituais e por uma explicação mais clara da doutrina. Mas o que fazemos com esse conhecimento? De que adianta compreender se não aplicamos em nosso coração? É neste ponto que precisamos transformar a reflexão em atitude. Quando pensamos na alma que não aceita a própria morte, percebemos que ela carrega pesos invisíveis: a revolta, a culpa, o apego, o medo. Esses pesos não desaparecem sozinhos. Eles se dissolvem na medida em que a alma aprende a cultivar posturas diferentes. E a boa notícia é que nós, ainda encarnados, já podemos praticar essas posturas aqui e agora. A primeira delas é a gratidão. Sim, mesmo em meio às provas, a gratidão não anula a dor, mas muda o foco do olhar. Ela ensina a ver além da ausência, lembrando-nos de que cada instante vivido foi um presente. Quando agradecemos, criamos uma ponte luminosa entre nós e os que já partiram,
ajudando-os a se libertar de amarras. A segunda é a humildade. Humildade não significa humilhação, mas reconhecer que não temos todas as respostas, que precisamos uns dos outros e que dependemos da graça divina. A alma que parte em desespero, muitas vezes, sofre por não ter cultivado essa abertura. Ao praticarmos humildade, preparamos nosso espírito para aceitar o auxílio quando chegar a nossa hora. A terceira é a paciência. O tempo da alma não é o tempo do relógio. Quem ama alguém que partiu tragicamente pode sentir a ansiedade de querer saber onde está, como está, se sofre ou se já encontrou paz. Mas a paciência nos ensina que tudo acontece no momento certo. Essa espera confiante é como regar uma semente. A flor não desabrocha antes da hora, mas quando floresce, espalha beleza. E como transformar essas reflexões em algo prático? Sugiro um passo simples para hoje. Escreva uma carta de luz. Pode ser curta, pode ser longa. Nela, coloque palavras de gratidão, de perdão, de amor. Escreva como se estivesse conversando com aquele ente querido que partiu, ou mesmo consigo mesmo em um momento de dor. Depois, entregue a carta em oração, mentalizando que essas palavras chegam ao coração da alma em questão. Esse gesto, aparentemente simples, tem um poder imenso. Ele organiza nossas emoções, alivia culpas e, mais do que isso, envia vibrações reais que alcançam os planos espirituais. É como se, ao escrever, você acendesse uma pequena lanterna em um lugar escuro, ajudando alguém a encontrar a saída. Essa prática não exige ritual complicado, não precisa de testemunhas. É um diálogo íntimo, sincero, que fortalece tanto quem escreve quanto quem recebe no silêncio do além. Lembre-se, tudo aquilo que cultivamos em nosso íntimo se reflete no plano espiritual. A gratidão abre portas, a humildade atrai auxílio, a paciência sustenta a travessia. Essas atitudes são sementes que, plantadas hoje, florescerão tanto aqui quanto na vida além da vida. No próximo bloco, falaremos de algo ainda mais objetivo: como reconhecer sinais espirituais verdadeiros. Porque muitos se perguntam, como saber se aquela presença, aquele sonho, aquele arrepio foi um sinal de alguém que partiu? Há critérios claros para discernir, e eles podem trazer serenidade ao coração. E não esqueça, seguimos nos aproximando das 5 revelações espirituais fundamentais. A cada passo, a luz se torna mais clara, preparando-nos para a síntese final. Em muitos lares, após a partida de alguém querido, surgem experiências que parecem atravessar a lógica comum. Sonhos tão vívidos que parecem encontros, pressentimentos que acalmam. Sinais discretos como o perfume familiar ou o toque suave de uma brisa em um momento de oração. E a pergunta surge inevitável: foi real ou apenas fruto da saudade? A doutrina nos ensina que a comunicação entre os planos existe, mas requer discernimento. Nem tudo que sentimos vem do alto, nem tudo é ilusão. É preciso aprender a identificar sinais verdadeiros, separando-os das projeções da mente ansiosa. E para isso, podemos confiar em alguns critérios claros. 1. Repetição significativa. Um sinal verdadeiro raramente acontece uma única vez. Ele se repete de formas sutis em diferentes momentos, como se insistisse em ser notado. Pode ser uma música que toca em situações improváveis, uma frase que aparece em livros ou até sonhos recorrentes. 2. Contexto oportuno. O sinal chega em um instante de necessidade, nunca por acaso. Surge como resposta silenciosa a uma dor ou prece, trazendo conforto quando mais precisamos. Não é intrusivo, é oportuno, como se viesse na hora exata. 3. Valor moral e construtivo. Os sinais autênticos nunca alimentam medo, orgulho ou confusão. Ao contrário, transmitem serenidade, esperança e consolo. Se algo deixa a alma mais agitada ou culpada, dificilmente vem de uma fonte superior. O que vem do amor divino sempre eleva. 4. Serenidade posterior. O sinal verdadeiro não causa sobressalto ou perturbação prolongada. Ele pode emocionar, mas depois deixa paz. É como se uma brisa suave passasse pelo coração, trazendo a certeza de que não estamos sós. 5. Confirmação externa. Muitas vezes,
esses sinais encontram eco em outros testemunhos. Um parente que sonhou a mesma coisa, uma mensagem recebida em prece coletiva, ou mesmo um trecho de leitura que confirma a intuição. Quando há essa sincronia, a confiança aumenta. Para ilustrar, pense no caso de uma mãe que perdeu o filho em circunstâncias dolorosas. Em seus sonhos, ele aparecia sorridente, sem falar nada, apenas olhando com ternura. No início, ela achava que era apenas fruto da saudade. Mas então, em uma reunião fraterna, alguém descreveu a mesma imagem. O jovem sorridente em silêncio, emanando amor. O detalhe que coincidiu era a roupa simples que ele costumava usar em casa. A repetição, o contexto de dor, o valor moral da imagem e a confirmação externa mostraram que aquele não era um devaneio, mas um sinal autêntico de que a vida continua. Esses critérios não devem ser usados como fórmulas rígidas, mas como bússolas. Eles ajudam o coração a discernir e, sobretudo, a encontrar paz, porque mais importante do que a forma é o efeito. Um sinal verdadeiro sempre aproxima a alma de Deus e do amor. E você, já percebeu sinais assim? Talvez em sonhos, em músicas, em lembranças repentinas que aqueceram seu coração? Saiba que esses momentos podem ser respostas do além, convites para acreditar que o laço do amor jamais se rompe. No próximo bloco, vamos cumprir a promessa feita no início desta travessia, apresentar de forma clara e reveladora as 5 revelações espirituais fundamentais sobre a jornada das almas que não aceitam a própria morte. Essa é a síntese, o ponto alto do nosso encontro, e pode transformar sua maneira de olhar para a vida e para a morte. Chegamos ao momento mais esperado desta travessia. Desde o início, prometi a você que traria uma revelação concreta, capaz de transformar a forma como olhamos para a vida após o último suspiro. Agora, é a hora de cumprir essa promessa. As experiências narradas por espíritos através da mediunidade, aliadas à clareza da doutrina espírita, nos permitem reunir 5 revelações espirituais fundamentais sobre a jornada das almas que não aceitam sua partida. Cada uma delas é uma chave, e juntas formam um mapa de esperança. 1. A consciência não se apaga. O primeiro ponto é simples e poderoso. A morte não apaga a consciência. Mesmo em casos de suicídio ou desencarne traumático, a alma desperta em estado de lucidez, ainda que parcial. Ela sente, pensa, deseja. Isso significa que nada do que somos se perde. A vida prossegue como continuidade, não como ruptura. 2. O sofrimento não é eterno. A segunda revelação é que o sofrimento inicial não é castigo eterno. A confusão, o vazio ou a dor que a alma sente ao recusar sua partida não vem de um Deus que pune, mas de sua própria resistência em aceitar a realidade espiritual. À medida que se abre para o amor, esse sofrimento se dissolve, como a noite que inevitavelmente cede lugar ao amanhecer. 3. O amparo sempre chega. A terceira revelação é a mais consoladora. Nenhuma alma fica só. Pode demorar para perceber, pode resistir, mas sempre haverá emissários de luz, familiares desencarnados, amigos espirituais. Eles se aproximam com paciência infinita, aguardando o instante em que a alma esteja pronta para aceitar ajuda. 4. A oração cria pontes reais. A quarta revelação nos envolve diretamente. Nossas orações alcançam os que partiram. Quando lembramos de alguém com amor e fé, enviamos vibrações que se transformam em claridade no mundo espiritual. A alma em conflito sente esse alívio, como quem recebe água fresca em um deserto. Por isso, nunca subestime o poder de uma prece sincera. 5. O futuro é sempre de recomeço. E por fim, a quinta revelação. Todas as experiências, por mais dolorosas, conduzem ao recomeço. Não há queda que seja definitiva. A alma pode atravessar sombras, mas sempre encontrará um novo horizonte, seja em planos de aprendizado no além, seja em uma nova oportunidade reencarnatória. Essas 5 verdades não são apenas doutrina, são bálsamos para a alma que sofre e esperança para o coração que busca respostas. Elas nos lembram que a vida não termina, que o amor é mais forte do que qualquer desencarne e que até as dores mais profundas encontram sentido na pedagogia divina.
Agora quero lhe pedir algo íntimo e simbólico. Escreva "escutei", se já sentiu algo semelhante. Essa palavra é um sinal, uma forma de dizer ao universo espiritual: eu percebo, eu acolho, eu acredito. Ao escrever, você fortalece não apenas sua fé, mas também cria um movimento coletivo de luz, onde muitos corações se unem pelo mesmo propósito. E saiba que esta revelação não encerra nada. Pelo contrário, ela abre caminho para outras descobertas, outros encontros. No próximo vídeo, continuaremos explorando este mesmo pilar, a vida após a morte, trazendo novas perspectivas que podem expandir ainda mais sua visão espiritual. Por agora, guarde consigo estas 5 chaves. Deixe que elas ecoem em seu coração. E sempre que a saudade ou o medo apertarem, lembre-se: a alma continua, o amparo chega, a oração ajuda e o recomeço é inevitável. Chegamos ao fim desta travessia e talvez você sinta o coração mais leve, como quem abre uma janela depois de uma longa noite. O ar entra, a claridade toca o rosto e uma nova percepção nasce dentro de você. Falamos de dores profundas, suicídio, desencarne traumático, almas que não aceitam a própria partida. Mas também falamos de esperança, de amparo, de caminhos que se revelam. E se algo precisa ficar gravado em seu coração, que seja isto: a vida nunca cessa, o amor nunca se apaga, a esperança nunca morre. Cada lágrima derramada encontra sentido diante da eternidade. Cada oração sincera atravessa véus, alcançando quem mais precisa. E cada gesto de amor que você oferece aqui é também um gesto de luz que reverbera no além. O destino da alma não é o desespero, mas o aprendizado. Não é a condenação, mas o recomeço. Até aqueles que partiram em circunstâncias dolorosas serão conduzidos um dia ao consolo e à paz. A misericórdia divina não deixa ninguém para trás. Por isso, quando a saudade bater, lembre-se: você não perdeu, apenas foi convidado a amar de outra forma. A ausência que dói agora é apenas a prova de um laço indestrutível que um dia se transformará em reencontro. E até lá, podemos viver de maneira mais consciente, cultivar gratidão pelos instantes, humildade diante da vida e paciência nas provas. Essas sementes plantadas em nosso interior florescerão no momento certo, tornando a travessia mais suave para nós e para aqueles que amamos. Agora, convido você a um instante de silêncio. Respire fundo. Imagine um campo amplo, iluminado por uma luz dourada. Nesse campo, visualize seus entes queridos sorrindo, livres do peso da dor, estendendo-lhe a mão em sinal de amor. Guarde essa imagem dentro de você, como lembrança e promessa. Se este conteúdo tocou sua alma, compartilhe-o como um gesto de aprendizado e esclarecimento. Talvez alguém que você nem imagina esteja precisando desta palavra de consolo. E inscreva-se aqui no canal para caminhar conosco em outras jornadas. Cada vídeo é mais uma vela acesa, mais uma ponte entre mundos, mais uma oportunidade de transformar dor em esperança. Entre a vida e a morte, há apenas um véu tênue. E ao atravessá-lo, descobrimos que a essência do ser é eterna. Que esta certeza lhe acompanhe, fortalecendo sua fé e suavizando sua saudade. Seguimos juntos, sempre, porque a vida não termina, apenas se transforma.